Bom dia! Hoje são 15 de dezembro de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 30º vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre dois livros, até o momento, da coleção de Augusto Cury. O Augusto Cury é médico psiquiatra, fez pós-graduação em psicologia e doutorado em administração de empresas. Ele fez uma coleção com o título Análise da Inteligência de Cristo. São 5 livros. E estou aqui analisando o segundo, O Mestre da Vida. Aqui está, certinho? Vamos agora a mais um trecho aí do Augusto Cury. E vou mostrar um texto aqui, um trecho, melhor dizendo, de Juan Arias. Aqui está, A Bíblia e seus Segredos. Certinho? Então vamos aqui ao quadro para mais uma passagem bíblica aqui, certinho? Muito bem. O título aí está, Augusto Cury e Jesus Cristo. A expressão Jesus Cristo é do Augusto Cury e não minha. Eu digo apenas Jesus. Por quê? Porque o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento nunca foi o Messias, Cristo em grego, aguardado pelo povo dele, o povo judeu. O Jesus era judeu, portanto ele nunca foi o Cristo, o Messias. É por isso que eu digo apenas Jesus. Muito bem. Em alguns vídeos, dessa série, estou mostrando aqui, repetindo, o texto de Augusto Cury, que está nas páginas 39 e 40 do livro dele, O Mestre da Vida. E ele escreve assim: os evangelhos têm uma síntese, uma lógica, uma coerência que impressionam os pesquisadores. Certinho? Muito bem. Vamos aqui hoje ver a parte da lógica. Diz aqui o Augusto Cury que os evangelhos, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, têm uma lógica que impressiona qualquer pessoa que estude a Bíblia, correto? Isso aqui não corresponde à verdade. E vou trazer aqui um exemplo bíblico, certinho? Aqui sobre lógica, certo? Que não há lógica alguma. Por quê? Porque estamos diante, gente, de lendas. No Novo Testamento também estamos diante de lendas. Aqui, ressurreição de Jesus. Jesus nunca ressuscitou. No mundo antigo, bastante ignorante, a ressurreição era uma coisa normal. No mundo antigo, repito, a ressurreição era coisa normal. Na Bíblia, Jesus não foi o primeiro homem a ressuscitar, e nem o último, porque isso era uma ignorância do mundo antigo. Certinho? Jesus algum ressuscitou, subiu aos céus e vai descer algum dia. Essa volta de Jesus, essa ignorância era pregada para aquele tempo. Os evangelhos estão lá informando isso. E Jesus nunca apareceu, porque nunca Jesus subiu aos céus. Certinho? Vamos lá. Vamos aqui tratar de lógica, não é? Diz o Augusto Cury que a lógica está aí nos 4 evangelhos. E essa lógica impressiona quem estuda esses 4 evangelhos. Vamos aqui, Bíblia. Vamos pegar o evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas
para irem embalsamá-lo. O que é isso aqui? Está dizendo que na madrugada alta, na alta madrugada de um sábado, já quase ali aparecendo a claridade no domingo, 3 mulheres aqui nessa lenda, 3 mulheres compraram aromas, perfumes, para irem ao sepulcro de Jesus e embalsamar o corpo já de 3 dias de Jesus, certinho? Por aqui, gente, logo no início, você vê aqui a ingenuidade e a não lógica, a ingenuidade do relato. Isso aqui não é fato real, fato histórico não. É criação aqui dos evangelistas. E eles mudam, nos 4 evangelhos, eles mudam o número de mulheres, certinho? Muito bem. Então, resumindo aqui, antes disso aí, veja aqui Juan Arias, naquele livro. Ele diz, é lógico, portanto, que a Bíblia apresente erros e contradições, exageros e mitos, misturados com fatos reais. Isso aqui é mito, isso aqui é lenda. Então você vê a ingenuidade do que está aqui em Marcos e que se repete com algumas diferenças nos outros evangelhos. Resumindo, no Evangelho de Marcos, vem aí 2 perguntas. Quem foi ao sepulcro de Jesus? No Evangelho de Marcos. Quem foi? A resposta é: 3 mulheres foram ao sepulcro de Jesus. 3. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Certinho? E elas foram fazer o quê lá nesse sepulcro de Jesus? Elas foram fazer o quê, de acordo com Marcos? Elas foram embalsamar o cadáver de Jesus e depois aplicar perfumes, aromas no cadáver de Jesus. Peço a vocês aí encarecidamente que não riem. Você está rindo aí e atrapalha a minha concentração aqui. Não ganho nada, dinheiro algum para fazer esses vídeos. Faço isso aqui com muito amor. Então pare de rir. Pois bem, então as 3 mulheres, de acordo com Marcos, passaram por uma quitandazinha, compraram uns perfumes, não é? Compraram os perfumes, saíram de suas casas numa madrugada bastante alta, ainda escura, muito escuro, em estradas de areia, sem pavimentação asfáltica, sujeitas aí a serem estupradas por aqueles bandidos ali naquela época, e foram visitar o sepulcro de um cadáver que estava ali há 3 dias. Imagine a situação aí dessas mulheres, né? 3 mulheres. Muito bem. Agora vamos aqui, o que é isso, hein, gente? Embalsamar o cadáver. Esse embalsamamento de cadáveres já é um costume antigo. Já se tem notícia disso aí lá na civilização egípcia. Os egípcios pensavam que viveriam depois da morte e aí embalsamavam os cadáveres pensando que aquele corpo iria reviver em uma vida aí eterna, correto? Os egípcios, daí eles embalsamavam, né? Eles conservavam aí os cadáveres, embalsamamento. Muito bem, então diz aqui que as 3 mulheres foram embalsamar o cadáver de Jesus, porque elas aqui, as 3, quando saíram de sua casa com esses aromas para embalsamar o corpo de Jesus, elas aqui jamais, na lenda bíblica, pensavam
que Jesus havia ressuscitado. Elas iam realmente aqui ao encontro de um cadáver em estado de putrefação, podre, de decomposição, correto? Muito bem. Então veja aqui a ingenuidade dessa lenda. Olhando o dicionário Aurélio da língua portuguesa, ou qualquer dicionário, você vai encontrar o verbo embalsamar, que dá o substantivo embalsamamento, certinho? Então, o que é, para o dicionário da língua portuguesa, o verbo embalsamar? O que ele significa? O que ele quer dizer? Aqui está. Embalsamar é impregnar de aromas, perfumar, certinho? Introduzir em um cadáver substâncias que o isentem da decomposição. Se você olhar com atenção aqui o que está no dicionário, você verá que o que está aqui no dicionário é totalmente contrário ao que está aqui em Marcos. Ao que está aqui em Marcos. Ora, embalsamamento é introduzir em um cadáver substâncias que o isentem da decomposição. Então, embalsamar um cadáver, você deve fazê-lo assim que a pessoa morre, falece, antes da decomposição, entendeu? Antes da putrefação. Então você faz aqui esse procedimento, embalsamamento, para que isente da decomposição o cadáver, para que o cadáver perdure aí até alcançar a decomposição. Isto é, o embalsamamento deve ser feito antes de o cadáver ali começar a se decompor, começar a ficar putrefato, com aquela catinga horrível de cadáver, podre, entendeu? O embalsamamento ele é antes, justamente para retardar a decomposição, para retardar a putrefação, correto? É feito antes. Aqui na Bíblia não. Veja aqui a ignorância, a ingenuidade disso aqui, porque é lenda, não é fato. Aqui, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram fazer aqui o embalsamamento de um cadáver que já estava podre, decomposto, podre, putrefato, há 3 dias já. Ninguém faz isso, porque não há o que fazer quando o cadáver já está podre. E aqui está a ingenuidade do relato da Bíblia. Certinho? Muito bem. Então, qual é o momento certo para alguém fazer o embalsamamento? Qual é o momento certo? Aqui está. Antes da decomposição, antes da putrefação. É assim que se age até hoje. Muitas pessoas aí já morreram e passaram pela técnica do embalsamamento. Muitos, certinho? Os ditadores, Lenin, lá na antiga União Soviética, passou por isso aqui. O Joseph Stalin, aquele bandido, monstro que matou milhões de pessoas, tão mal quanto Adolf Hitler, o Joseph Stalin, quando ele morreu, aquela praga, o corpo dele passou pela técnica de embalsamamento. Ele ficou ali exposto à visitação durante 2 anos. 2 anos. Aí depois foi sepultado. Quando uma autoridade aí demora muito tempo para ser sepultada, cremada, muitos corpos aí de pessoas conhecidas que demoram um tempo para isso, 1 semana para o sepultamento, não é? Essas pessoas aí fazem também, os familiares fazem a técnica do embalsamamento para retardar
a decomposição, para retardar a putrefação. Então o embalsamamento é feito antes de o corpo começar a apodrecer. Aqui na Bíblia não, é tão grande a ingenuidade que elas foram fazer o embalsamamento do corpo de Jesus, o cadáver, já com 3 dias, ou seja, um corpo em decomposição já, um corpo em putrefação. Veja a ingenuidade do relato aqui, o que levou as mulheres ao sepulcro de Jesus. Foi isso aqui, foi essa ingenuidade, certinho? Muito bem, então vamos ver aqui facilmente quais são os procedimentos nessa técnica chamada de embalsamamento, embalsamar um cadáver. Os procedimentos são esses aqui: retirada total do sangue do cadáver, a retirada de gases também do cadáver, a retirada de alguns órgãos do cadáver. Você tem que tirar vários órgãos do cadáver, vísceras, intestino, etc. E você tem que injetar no cadáver soluções químicas, líquidos químicos com soluções químicas para entrar no cadáver e conservá-lo ali durante algum tempo, certinho? Para evitar que o cadáver fique rapidamente podre, certo? Então você tem aqui a injeção de soluções químicas e depois de tudo isso feito, retirada de sangue, retirada de órgãos, aplicação de soluções químicas e tudo, depois de tudo isso, você costura o cadáver e coloca ali, aplica aromas e cremes no cadáver para dar um aspecto menos mórbido, entendeu? São essas aqui as técnicas de embalsamamento de cadáver. E essas 3 mulheres aqui na lenda bíblica, essas 3 malucas aqui, jamais saíram de sua casa para irem de madrugada a um sepulcro para ali aplicar perfumes em um cadáver podre de 3 dias. Jamais. E elas também não tinham conhecimento algum disso aqui, de retirada de sangue, injeção de soluções químicas, retirada de gases, de órgãos. Elas não tinham nada disso. Então você vê a ingenuidade do relato da Bíblia. Certinho? Muito bem. Então veja aqui. Maria Madalena, que é uma daqui das mulheres que foram lá, não é? Nessa lenda. Maria Madalena, o que ela fez aí? Levou aromas para aplicar em corpo em estado de decomposição, que é uma coisa completamente irracional, que eu disse aqui, não é? Ela levou perfumes para aplicar em um cadáver de 3 dias, que estava dentro de um sepulcro, fechado, onde não havia ventilação alguma, e no lugar quente, abafado. Esse cadáver, ele se decompõe, ele entra em putrefação mais rápido ainda. Então dizer que as 3 mulheres foram aplicar um perfumezinho safado em cima de um cadáver de 3 dias, isso aqui é uma brincadeira, isso aqui beira ao ridículo. Não há cidadão algum com um bom cérebro, com capacidade mental, para ver isso aqui como um fato histórico. Nunca foi. Isso aqui é lenda, criação, e criação ingênua, porque ninguém sai de sua casa para perfumar cadáver de 3 dias. Muito bem, vamos aqui supor uma coisa. Ao entrar no sepulcro, Maria Madalena teria imediatamente aqui morrido com um ataque cardíaco. Por quê, hein? Em razão do fedor do cadáver. Ela, repito, quando saiu de sua casa, ela esperava encontrar um corpo morto de 3 dias. Entendeu? Então se ela entrasse nesse sepulcro e houvesse um corpo ali,
de 3 dias, a Maria Madalena teria sofrido um ataque cardíaco de imediato, em razão do fedor da decomposição de um corpo humano. Certo? E na história, gente, jamais alguém foi a um sepulcro ou vai a um sepulcro para aplicar aromas, perfumes e embalsamar cadáveres em estado de putrefação, como é o caso aqui dessa lenda. Repito, jamais alguém vai a um sepulcro onde está um corpo morto há 3 dias. Ninguém jamais vai lá para aplicar perfumes e fazer o embalsamamento de um cadáver já podre. Se o embalsamamento é para evitar a decomposição, o embalsamamento é para evitar a putrefação. Quando o corpo já está em decomposição, putrefato, podre, não há que se fazer embalsamamento. E a Maria Madalena, ela poderia levar aqui o melhor perfume do mundo. Poderia levar aqui todos os perfumes do mundo e aplicar no corpo morto de 3 dias, que não adiantaria. Ela poderia levar os perfumes mais fortes do mundo, que são os perfumes franceses. O francês tem costume de não tomar banho. Um francês, em média, ele toma banho apenas uma vez por semana. Faz sexo com a esposa, não é? Faz sexo com a esposa, caga, mija e passa uma semana sem tomar banho. É o costume francês. Eu tenho amigos que já moraram na França e me contam isso. Já pensou você fazer sexo e depois não toma um banho? Veste a roupa, vai trabalhar, acorda de manhã, toma café sem tomar banho? Ô podre, povo podre esse francês, não é? Pois é, pegue o perfume francês, o mais forte que existe. O mais forte. Pegue, coloque um cadáver dentro de um vasilhame cheio de perfume. O fedor do cadáver de 3 dias, que é o caso aqui da lenda bíblica, vai impregnar o ambiente todo. Os perfumes não adiantarão. Então você vê facilmente que essa ressurreição de Jesus, nos 4 evangelhos, tudo isso, gente, é lenda. E você vê logo no início do relato. Ninguém vai embalsamar cadáver de 3 dias. O embalsamamento é feito muito antes. Muito antes. Antes que ocorra a putrefação. Viu como é simples entender a Bíblia? Tudo isso é fantasia. Tudo isso é lenda. Como diz aqui Juan Arias, há na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, um universo de mitos misturados com fatos reais. O Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, Jesus nunca ressuscitou, Jesus nunca subiu aos céus e Jesus jamais irá descer para julgar quem quer que seja. Isso é fantasia religiosa. E essa volta de Jesus, que era pregada pelos cristãos primitivos, essa volta fracassou, como é normal. Pregava-se a volta do Messias para aquele tempo, e isso está em todos os evangelhos, corretinho? Já fiz vídeos aí, séries, mostrando isso. Portanto, resumindo, tudo isso aqui é lenda, e já começa logo no primeiro versículo. Jamais, repito, alguém sai de sua casa de madrugada, principalmente mulheres, para verem um cadáver de 3 dias. E chegando ali com aquela carne podre, os olhos esbugalhados, não é? Os vermes já correndo ali pelo corpo do cadáver. Imagine essas mulheres jogando perfume em cima desse cadáver podre. Ninguém aguenta. Essas 3 malucas aqui iriam morrer na hora com a caatinga de um cadáver de 3 dias. A ingenuidade é gritante disso aqui. E o Augusto Cury diz que os 4 evangelhos do Novo Testamento, não ria,
que os 4 evangelhos do Novo Testamento têm uma lógica que impressiona um estudioso da Bíblia. O Augusto Cury diz isso aí. Não ria, por favor, não ria. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.